Estamos de volta para o segundo bloco da sabatina com o candidato ao governo do estado de São Paulo, Fábio Feldman, do PV. Neste segundo bloco, temas comuns a todos os candidatos. Vamos começando com Fernanda Buffoni. Candidato, uma das áreas que mais preocupam a população paulista é a segurança pública. Alguns de seus adversários chegam a afirmar que pretendem, caso eleitos, acumular a função de secretário de segurança ou assumir pessoalmente o comando das polícias. Se eleito, quais são as principais propostas do senhor para resolver os problemas desta área? Olha, eu penso até em convidar esse candidato a ser secretário de segurança do meu governo. Mas eu quero dizer o seguinte, eu tenho tentado colocar a questão da segurança com uma abordagem um pouco diferente. Quer dizer, segurança é um problema, todos nós reconhecemos, nós temos que melhorar as condições da polícia militar, da polícia civil, nós temos que melhorar as investigações, que é o papel primordial da polícia civil, enfim, nós temos muitos desafios. Mas o que eu estou tentando colocar em todos os debates, em todas as ocasiões em que me é permitido isso, é que nós temos que entender um pouco o crime organizado, tráfico de drogas e tráfico de armas, e compreender essa economia que eu chamo de economia do mal. Porque se alguém rouba um celular, alguém está comprando esse celular. Se alguém está vendendo crack, vendendo cocaína, esse dinheiro está circulando na economia de uma determinada maneira. Eu acho que nós temos que compreender como é que funciona e usar inteligência na polícia. Eu acho que no ano de 2010, no século XXI, a polícia não pode estar desprovida de condições de entender a criminalidade e combater o crime organizado. Portanto, eu tenho falado muito em tolerância zero sobre o crime organizado, em relação ao crime organizado. E como é que desarticula essa economia que acaba sendo importante, embora não aceitável, nesse contexto onde ela está inserida? Como o senhor falou, são bilhões de reais gerados por uma indústria poderosa, que é a indústria do crime organizado. Olha, primeiro eu acho que tem que haver uma articulação entre a Polícia de São Paulo com as outras polícias e a Polícia Federal. Segundo, eu acho que nós temos que discutir, e esse eu acho que é um papel do governador, que é um papel extremamente político, a legislação sobre lavagem de dinheiro. Porque nós temos uma legislação de alguns anos e eu acho que ela não resultou no que seria necessário. Quer dizer, quero insistir, você saber como que esse dinheiro entra na economia e, a partir daí, caçar a impunidade daqueles que efetivamente usam esse dinheiro ilícito e colocam na economia. Portanto, eu acho que quero insistir em inteligência na polícia. E isso num nível mais macro, mas eu queria dizer o seguinte, em alguns lugares por exemplo, eu fui para Nova Odessa e a pergunta é o seguinte, o senhor vai manter o distrito policial daqui? A minha resposta é clara, eu preciso ter um mapa dos delitos, saber quais são os delitos e, a partir daí, saber como é que eu vou alocar os recursos da polícia. Quer dizer, sem isso é muito difícil julgar. Quer dizer, e aí, eu acho que tem um outro aspecto ligado a todo o nosso governo, que se chama transparência. Eu acho que, à medida que eu tenho transparência de todas as informações, e eu passo a ter uma administração baseada em inteligência, eu posso efetivamente alocar os recursos e também fixar metas, inclusive em relação à polícia. A Polícia de São Paulo investiga muito pouco, menos de 5% dos boletins de ocorrência chegam a identificar os autores de crime, significam permitir que esses autores sejam levados à justiça. Essa é uma parte muito importante, na minha opinião. Hoje você muitas vezes tem o seu carro roubado, você faz o boletim de ocorrência com o único propósito de levar a companhia de seguro. Essa cultura, essa mentalidade tem que mudar radicalmente. Com as polícias continuando separadas ou unificadas, como propõe alguns de seus adversários? Olha, a polícia, essa é uma questão que já vem há muitos anos. Inclusive, eu acho que nós temos que rever, nós temos que pensar numa polícia única. Mas essa é uma discussão muito difícil, porque ela depende de uma mudança constitucional. Então, essa seria a proposta ideal. Mas como ela não está, digamos assim, no campo do governador, eu acho que nós temos que encontrar mecanismos de integração da polícia que permitam uma melhor sinergia. A Polícia Civil e a Polícia Militar têm muita dificuldade de integração, porque esperar essa mudança constitucional, eu acho que significaria perder muito tempo.
Eu defendo isso, aliás, eu quero dizer que eu defendo uma mini constituinte há alguns anos, que permitiria, depois de todos esses anos da Constituição de 88, você repensar muita coisa. Eu fui constituinte, tenho muito orgulho de ter sido constituinte, todo mundo sabe que eu tive uma participação muito importante, mas eu acho que essas questões seriam melhor debatidas pelo Congresso Nacional. Numa nova constituinte. Numa mini constituinte com uma agenda muito específica. O senhor acabou de lembrar, ocupou cargos, foi deputado federal, participou da elaboração dessas legislações todas, e alguns itens, como o senhor defendeu agora, por exemplo, tolerância zero, dependeriam quase que necessariamente de uma reformulação da legislação penal. O senhor acha possível? O senhor acha que tem clima e tem condições para que isso aconteça? E o governador paulista tem força para pressionar? Olha, o São Paulo tem a maior bancada na Câmara dos Deputados, 70 deputados. Eu acho que a articulação do governador com a bancada federal de São Paulo é muito importante até para defender os interesses de São Paulo. Quer dizer, eu fui deputado por 3 legislaturas e é muito comum você verificar, quer dizer, alianças contra São Paulo. Aliás, São Paulo sofre muito preconceito de outros estados que se unem e que atribuem, inclusive, os seus problemas a São Paulo. Portanto, acho que cabe ao governador liderança. Aliás, eu acho que o papel do governador, além de gestor, é exercer liderança. E nessas questões, acho que o governo e o governador têm peso. O governador de São Paulo tem densidade política, na minha opinião, para liderar alguns processos, porque ele é ouvido. Afinal de contas, ele governa o maior colégio eleitoral do Brasil, ele governa um PIB que é maior do que a Argentina. Portanto, eu defendo, além de gestor, o governador tem que ser um grande líder em relação a todas essas questões. Candidato, ainda em relação à segurança, as cadeias do Estado vivem problemas graves de sucateamento e superlotação. Segundo dados citados pelo ex-governador e hoje também candidato ao governo, Geraldo Alckmin, São Paulo teria hoje 168 mil presos, o que corresponde a 41% da população carcerária brasileira. Como o senhor pretende resolver esta questão? Olha, essa é uma questão que está muito ligada à questão da segurança. Quer dizer, você tem, quando a polícia é eficaz, ela prende mais. E você tem aí, como foi colocado, 168 mil presos, não sei exatamente esse número. 168 mil presos é uma população expressiva. Portanto, eu acho que para combater a violência, eu acho que nós temos que ter programas que permitam esses presos voltarem, serem ressocializados e com isso sair do que eu chamo da economia do crime, da rede social do crime. Eu acho que essa é uma questão importante. A questão carcerária no Brasil é fundamental. Eu tive uma experiência pessoal que é inesquecível. Eu tinha sido candidato em 92 a prefeito de São Paulo, quando houve a invasão do Carandiru. E eu fui ao Carandiru, que foi explodido. As condições do Carandiru eram inacreditáveis. Quer dizer, portanto, eu acho que uma parte da resolução do problema de segurança é como nós vamos pegar esta população que é expressiva, que é maior do que algumas cidades paulistas, e criar condições para que esse cidadão que está preso, porque ele tem que, digamos assim, pagar a sua dívida com a sociedade, ele possa se reinserir na sociedade e não ser capturado pela rede que alicia, inclusive, nos presídios e nas cadeias. Candidato, um dos temas que mais tem sido debatidos nestas eleições é a tarifa de pedágio cobrada no estado de São Paulo. Quase todos os candidatos a utilizam como fonte para críticas ao governo do PSDB. O senhor acha justo o preço que se cobra nas rodovias paulistas? Não, eu não acho justo. Eu acho que o pedágio tem que ser realmente um valor razoável. E eu quero dizer o seguinte, eu defendo o princípio usuário-pagador. Aquele que usa um bem público pagar, mas o pagamento tem que ser justo. E eu tenho me colocado da seguinte maneira em relação a isso. Eu acho que o justo em relação aos pedágios é você pagar exatamente pelo que você usa. E acho que com tecnologia é perfeitamente possível fazer isso. Quer dizer, a tendência nos próximos anos aqui em São Paulo e no Brasil será que todo automóvel tem um chip. Se esse automóvel tem um chip, e eu posso estabelecer barreiras eletrônicas,
as barreiras eletrônicas nas rodovias, mesmo eventualmente nas cidades, eu vou com isso poder cobrar pelo uso do automóvel, mas quero insistir, o pagamento tem que ser por um valor justo. Quer dizer, eu não sou contra o pedágio, eu sou contra os valores praticados pelos pedágios. Alguns dos seus adversários na disputa sinalizam com ruptura de contrato, revisão de contrato. O senhor acha isso possível? Olha, eu acho possível, eu não defendo ruptura de contrato, mas eu acredito que, primeiro, há um grande espaço de negociação, até porque esses contratos, eu sou advogado, eles têm uma cláusula que se chama equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, eu acho que o governador tem que fazer é abrir uma negociação permitindo que os contratos sejam mantidos e que, a partir dessa negociação, você consiga reduzir as tarifas de pedágio. Mas eu não sou um candidato Um minuto para o final. Eu não sou aqueles candidatos que vêm aqui dizer, não, vamos acabar com os pedágios. Eu acho que, quero dizer, defendo o pedágio e defendo valor justo para o pedágio. O senhor é um crítico do sistema rodoviário paulista e defende a implementação de outros meios de transporte, como o ferroviário e até hidrovias, e de outros tipos de combustível. Como é que isso funcionaria na prática? Olha, essa, aliás, foi boa lembrança, Fernanda. Eu acho que São Paulo investe muito em rodovia e eu acredito que seria vital que nós pensássemos, por exemplo, em hidrovia. Aqui nós podemos dar vários exemplos. Quer dizer, na região metropolitana de São Paulo, por exemplo, nós estamos defendendo a implantação de uma hidrovia usando Tietê e Pinheiros, porque a tecnologia já permite isso. Eu tenho barcaças que poderiam, inclusive, servir para transporte de carga. Só no caso da região metropolitana, eu estaria tirando alguma coisa em torno de 140 mil caminhões por dia da região metropolitana. Então, acho que nós temos que pensar com uma visão do século XXI. O que é uma visão do século XXI? Hidrovia, ferrovia, enfim, trabalhar nos outros modais, o que é possível, inclusive porque ajudaria no combate ao aquecimento global, uma vez que a rodovia, o transporte rodoviário no Brasil é baseado em diesel, que é combustível fóssil. A gente volta no terceiro bloco com mais temas comuns ao candidato. Não saia daí, até já.